Que bom estarmos aqui, que bom poder servir ao Senhor, que bom poder cultuar o nome dEle, que bom é poder estar com os irmãos para mais uma noite especial de comunhão e ceia. Nós agradecemos a Deus pela oportunidade de nos sentar à mesa com Ele e com os irmãos. E hoje nós estaremos iniciando uma série nova de mensagens aos domingos. Pedimos a Deus que nos abençoe na meditação da sua palavra, na reflexão da sua palavra. Nós falaremos sobre avivamento e renovação. Avivamento e renovação. E eu queria que você orasse por isso, orasse para que Deus tocasse o seu coração através das mensagens, por meio da palavra pregada, a começar de hoje. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia para nós falarmos uma mensagem introdutória sobre avivamento. O que é e o que não é avivamento e renovação espiritual. 2 Crônicas 7, vamos ler um texto de 2 Crônicas 7, depois em Abacuque, capítulo 3. 2 Crônicas, capítulo 7, depois Abacuque, capítulo de número 3. Vamos ler 2 Crônicas 7, 14, e depois Abacuque 3, 2. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença, e se desviar dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vou ler mais uma vez. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença, e se desviar dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora vamos para o texto de Abacuque, capítulo 3. Vamos ver o verso 2 que diz assim: Senhor, eu ouvi a tua fama e temi. Ó Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos. Faz que ela seja conhecida no decorrer dos anos. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Vou ler mais uma vez. Senhor, eu ouvi a tua fama e temi. Ó Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos. Faz que ela seja conhecida no decorrer dos anos. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Vamos orar ao Senhor, curve a sua fronte, deixe a sua Bíblia no banco, no colo, enfim. Vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos. Querido Deus, nós estamos na tua santa e bendita presença. Já louvamos ao Senhor com algumas canções, com alguns louvores de adoração ao teu nome, aonde pudemos, ó Pai,
dizer do quanto te amamos e também, na última canção especial, dizer o quanto nós aguardamos o avivamento que o Senhor tem para nos trazer. Ó Pai, nós oramos por isso. Pedimos que o Senhor use essas mensagens a partir deste domingo que teremos ao longo do mês de abril e do mês de maio, para que os nossos corações sejam tocados e transformados pelo poder do Evangelho. Ajuda-nos, Senhor. Ensina-nos, ó Pai, um pouco mais sobre essa temática. Que a nossa vida, o nosso coração possam estar completamente focados em Ti. Que Teu Espírito tenha liberdade para atuar nos nossos corações e nos conduzir ao lugar que o Senhor mesmo tem preparado para nós, que é o lugar de renovação espiritual, de avivamento espiritual. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Que o avivamento é a mais urgente e profunda necessidade da igreja, ninguém tem dúvida disso. Isso porque não basta sermos uma igreja da palavra. A igreja tem que ser uma igreja poderosa, cheia do poder de Deus. Não basta ser uma igreja firme na doutrina bíblica, se não temos uma vida de santidade, uma vida que de fato honra a Deus. Não basta ser uma igreja cheia de eventos, programações, se não há de fato frutificação espiritual. Não basta ser uma igreja que tem ação, ela precisa ser cada dia alvo de transformação. Deus não quer que a gente tenha só ação. Ele quer que na nossa caminhada a gente possa ser alvo da transformação e renovação do Evangelho. Ter pastores cultos, ter liderança inteligente, ter templos suntuosos, boas estruturas eclesiásticas, organizacional, um poupudo orçamento mensal, crentes influentes na sociedade, mas a despeito disso, sermos uma igreja sem entusiasmo, sem fervor, sem despertamento para as coisas de Deus, sem motivação para a missão, sermos uma igreja que de fato não é despertada para aquilo que Deus quer, não basta. Não basta ter igrejas cheias, cultos animados, gente bonita, bons instrumentistas, as melhores aparelhagens. Não basta ter gente bem-sucedida no grupo, temos que de fato ter verdadeiros discípulos sendo gerados no seio da comunidade, cheios do Espírito Santo, que rejeitem o pecado, que digam não aos padrões anticristãos e digam sim à nova vida abundante proposta por Jesus. A gente vive numa época muito difícil, de muita confusão quanto ao assunto de avivamento e renovação. Quando a gente fala de avivamento, quando a gente fala de renovação espiritual, nem todos entendem a mesma coisa. Há muita gente sinceramente equivocada acerca deste assunto tão importante para a igreja, tão caro para a igreja. E eu penso que até para a gente valorizar os pontos positivos no verdadeiro avivamento, a gente precisa começar a pensar e a alertar a igreja para aquilo que não é avivamento. Eu não vou perder muito tempo falando sobre o que não é, eu vou falar mais sobre o que é. Eu quero apenas pontuar algumas coisas do que avivamento não é. Antes de falarmos do verdadeiro avivamento bíblico, acreditamos ser de grande valia essa abordagem, mesmo que rápida, do que o padrão bíblico de avivamento não é. E para isso eu
cito o reverendo Hernandes Dias Lopes em seu livro Avivamento Urgente, porque ele nos ajuda muito apresentando algumas interessantes posições dele, alguns pontos interessantes sobre o que não deve ser entendido como avivamento de verdade. E eu farei eco aqui na íntegra de alguns e outros eu vou fazer algumas adaptações sobre aquilo que ele diz que não é avivamento, para a gente depois então pensar sobre o que é avivamento. Hernandes Dias Lopes diz, em primeiro lugar, que avivamento não é um programa agendado pela igreja. Em hipótese alguma, de forma alguma, quando eu propus essa temática para a gente tratar aos domingos de abril e maio, eu pensei que nós estivéssemos assim agendando um momento de avivamento para a igreja. Não foi. Porque eu sei que avivamento, eu tenho aprendido que avivamento não é um programa agendado pela igreja. Avivamento não é ação da igreja, é ação de Deus. Avivamento é obra soberana, livre do Espírito Santo. A igreja não promove, a igreja não faz, a igreja não produz avivamento. A soberania de Deus, no entanto, não anula a responsabilidade humana, porque é parte da igreja, faz parte da igreja, ou é a parte da igreja, na verdade, preparar o ambiente, o terreno, para que o avivamento aconteça, embora o avivamento não seja produzido pela igreja. O avivamento jamais virá sem que a gente prepare o caminho do Senhor. O avivamento jamais virá sem que a gente arrume a casa, sem que a gente conserte o altar. O avivamento jamais virá se nós permitirmos que as coisas continuem bagunçadas, seja na nossa vida, seja na vida da igreja, da coletividade. Então, assim, a parte que nos cabe apenas é preparar o avivamento, preparar o ambiente para o avivamento. O avivamento jamais acontecerá se a igreja não se humilhar. O avivamento jamais acontecerá se a igreja não orar. O avivamento jamais acontecerá se a igreja não se arrepender. O avivamento jamais acontecerá se a igreja não orar buscando a face do Senhor. Então, sem oração da igreja, as chuvas de Deus jamais irão descer sobre o seu povo. Por isso que eu fiz questão de ler 2 Crônicas 7,14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu fiz questão de ler essa passagem, porque eu creio ser essa passagem uma passagem de preparação, quando ela é aplicada, entendida, acolhida, aplicada na nossa vida, a gente prepara o caminho do Senhor por meio dessas ações aqui. Fiz questão de ler essa passagem por isso. Mas eu tenho absoluta certeza deste primeiro ponto, que o avivamento não é um programa agendado pela igreja. Outra coisa importante, eu separei 5 apenas aqui, daquilo que ele fala. Avivamento não é mudança doutrinária. A gente não muda a doutrina. A gente não muda a palavra de Deus. A gente não inventa coisas novas. Avivamento não é isso. E eu concordo ipsiliteris com o pastor Hernandes, reverendo Hernandes Dias Lopes, sobre essa questão. Você não muda a doutrina da palavra de Deus. Avivamento não é isso. Outra coisa, avivamento não é mudança litúrgica. Mudança de liturgia. Embora, até o final dessa mensagem, vocês ouvirão da minha parte eu dizer que eu acredito que num culto, numa igreja, melhor dizendo, onde as pessoas são avivadas, o culto é diferente. Você não tem dúvidas. Cada um tem a sua forma de se manifestar, cada um tem a sua forma de ser, e a gente respeita isso. A gente não está aqui para julgar, ou mesmo para estabelecer um padrão, como se todo mundo tivesse que fazer a mesma coisa uniformemente, não é isso. Uns levantam a mão para adorar, outros dizem glória a Deus no momento do louvor, agora no final da oração do Cadu, o pessoal, disse glória a Deus, aleluia. Outros levantam a mão, outros ficam de pé, outros preferem ficar sentados, outros não cantam, outros cantam. Ok, cada um tem o seu jeito. Mas o fato é que quando a igreja está avivada, a liturgia ela é mais entusiasta, uma liturgia mais animada, uma liturgia mais empolgante. E tem algumas igrejas que os cultos são tão solenes que parecem funerais.
Porque não há nada mais solene do que um funeral, né, gente? Do que você estar em volta de um caixão. Há alguma coisa mais solene do que isso? Não. E tem algumas igrejas, eu, por exemplo, já fui em igrejas onde você ouve o barulho do mosquito. Que as pessoas são tão silentes que você, assim, sabe, não pode falar, olha, não pode dar um pio. Né? Você não pode se expressar, você não pode ter um movimento, que as pessoas olham para o lado. Esquisito, né? Mas eu acredito piamente que avivamento não é mudança litúrgica, mas que alguma coisa mexe ali, mexe. Não é mudança totalmente radical, mas alguma coisa tá. Outra coisa, avivamento não é eclosão de dons espirituais e carismáticos, ou seja, uma igreja avivada, é uma igreja poderosa, cheia de dons espirituais, que as pessoas falam em língua, as pessoas profetizam no culto. Não concordo com nada disso. Tá, gente? Avivamento não necessariamente é isso. O que o avivamento produz de fato, muito mais do que os carismas, muito mais do que os dons, o avivamento produz fruto. Fruto do Espírito. Aí sim. Mas os dons podem fazer parte? Pode fazer parte. Milagres, sinais, prodígios podem fazer parte? Pode. É bíblico. Mas não significa que avivamento é isso. Tá bom, gente? Porque Deus é livre para fazer. Ele pode fazer a hora que Ele quer, quando Ele quer, da maneira que Ele quer, com quem Ele quiser. Ok? Por último, avivamento não é modismo. Modismo religioso. A onda do momento. Está acontecendo isso é avivamento. Está acontecendo. O senhor não tem noção do que é. Olha o avivamento. Está acontecendo na igreja tal, está acontecendo isso. Aí vai o movimento, está acontecendo lá. Daqui a pouco muda o movimento. Já é outra coisa acontecendo. Avivamento não é isso. Absolutamente não. Então o que é avivamento? O que é avivamento? Eu li um texto com os irmãos que diz assim: Senhor, eu ouvi a tua fama. Eu vou repetir: Senhor, eu ouvi a tua fama e temi. Ouvi a tua fama e temi. Ó Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos, faz que ela seja conhecida no decorrer dos anos. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Logo depois que ele diz, e aqui você sabe que o capítulo 3 de Abacuque é uma oração, ele está em oração. É como se ele dobrasse o seu joelho diante do Senhor e orasse a Deus dizendo: Senhor, imagine Abacuque aqui orando, como se fosse eu. Senhor, eu tenho ouvido a tua fama, Senhor. Ó Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. É assim que ele está dizendo. Ok? E aí ele continua a declaração. Ele está em oração. Numa outra versão da Bíblia, uma versão mais atualizada, esse texto ele seria escrito assim: Ó Eterno, ouvi o que os nossos antepassados disseram de ti. Fiquei paralisado e caí de joelhos. Eu temi diante daquilo que eu ouvi. Faz entre nós o que fizeste entre eles. Opera entre nós o que operaste entre eles. Eu acho maravilhosa essa versão porque ela capta exatamente o cerne desse texto. Ó Deus eterno, eu ouvi as declarações a teu respeito. Eu ouvi o que os teus antepassados viveram, experimentaram contigo. E quando eu ouvi o que eu ouvi, eu fiquei paralisado. Eu fiquei assim estático. Eu temi diante de ti. Eu fiquei pasmo diante daquilo que eu ouvi. E eu caí de joelhos, eu me prostrei diante de ti. E não tenho outra coisa para pedir diante do que eu ouvi, senão: faz entre nós o que o Senhor fizeste entre eles. Faz hoje,
opera em nós hoje o que o Senhor operou no passado na vida do teu povo. Essa foi a oração de Abacuque. Então perceba os irmãos que o profeta ouviu falar da fama de Deus, isso é, das ações de Deus no passado. E diante de tais declarações, ele treme por causa dos feitos do Senhor, e ele ora para que o Senhor realize novamente em sua época as mesmas obras. Em outras palavras, quando Abacuque recebe a revelação do Senhor com respeito à sua iminente intervenção na história em favor do seu povo, ele responde a essa revelação com uma oração perseverante, fervorosa, com um hino em forma de oração, pedindo que Deus faça novamente as obras que ele realizara no passado. A paciência de Abacuque em permanecer diante de Deus foi recompensada com uma visão baseada nos feitos poderosos de Deus no passado. E que feitos são esses? Na verdade, o que veio à mente de Abacuque em oração foi a palavra de Deus, a revelação de Deus, as histórias de Deus realizadas no Êxodo, quando Deus libertou poderosamente o seu povo das garras do Egito, de Faraó. E isso fez com que o profeta ficasse de joelhos e orasse a Deus pedindo que este presente e ativo, assim como acontecia nos tempos de Moisés, pudesse fazer a sua obra naquele momento. Quando o profeta ouve falar dessas manifestações, ele rememora, ele pensa, ele pondera e ele ora, clamando por avivamento nos seus dias. E é interessante, irmãos, porque a única vez que o termo avivamento aparece na Bíblia, na versão Almeida, Revista e Corrigida, é em Abacuque 3:2. Não existe outra passagem que expresse esse termo, que mostre esse termo, que fale desse termo. É um pedido ao Senhor. Eu repito, reformulo, mais uma vez eu digo, depois de ter ouvido a sua palavra, depois de ter temido, ele ora. Ele ora pedindo ao Senhor que avive a sua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifique. Que ele lembre-se da misericórdia. Aviva aqui é uma tradução da palavra hebraica shayá, que o significado tem a ver com viver, ou manter vivo, ou fazer próspero, ou sustentar a vida, ou ser rápido em restaurar, dar saúde. Isso significa avivar. Dar saúde, restaurar, reavivar, reanimar, manter vivo. E a versão grega do Antigo Testamento, que é conhecida como Septuaginta, traduz a palavra para um significado interessante também. Quando eles fazem a versão grega do Antigo Testamento, eles traduzem essa palavra para uma palavra grega que significa repare, Senhor. Aquilo que está acontecendo hoje, faça uma reparação, restaure o teu povo. E eu acho isso maravilhoso, porque isso vai expressar, de alguma forma, que avivamento é, em primeiro lugar, um ato de tornar vivo, de transformar a vida espiritual em uma vida mais intensa. Transformar a vida espiritual numa vida mais abundante. Quantos querem ter uma vida espiritual mais abundante aqui? Eu quero. Quantos querem ter uma vida espiritual mais intensa? Intensa na presença de Deus? Eu quero. Então a gente está falando, né, a mesma língua aqui, dizendo que a gente precisa orar por avivamento. Eu quero ser mais intenso, eu quero ter uma vida espiritual transformada, mais intensa, mais abundante. E, em segundo lugar, avivamento seria reanimar, despertar. A igreja precisa ser despertada, a igreja precisa ser reanimada. A gente parece que ao longo da caminhada, às vezes a gente dá uma esmorecida, a gente fica sem força, meio que sem ânimo, meio que apagadinho. E a gente precisa ser reanimado. A chama precisa ser reacesa. A gente precisa ferver novamente, porque muitas vezes a gente vai esfriando, parece que vai,
resfriando, a gente vai ficando frágil, a gente vai ficando meio devagar. E aí Deus precisa dar uma acendida, a fumaça, né? Ou melhor, a cinza precisa ser retirada e a chama precisa ser acendida. Vamos pegar aquela tampa de tapoé, né? É como se Deus fizesse isso. Na churrasqueira, né? Eu pensei no churrasco agora, pastor. Não pense no churrasco, pense no altar de holocausto. Porque o altar é também, de alguma forma, o símbolo da nossa própria vida, né? Diz que a gente precisa tirar as cinzas do altar para que o altar não se apague, porque o altar precisava estar queimando continuamente sobre, né? O fogo precisava queimar continuamente sobre o altar e não se apagar. Mas para que o fogo não se apague, as cinzas precisam ser retiradas. E a gente precisa jogar mais lenha para que o fogo pegue e as brasas vão, né, acendendo, reacendendo. Reanimar, despertar. Em terceiro lugar, avivamento é o ato de tornar mais forte, mais intenso, intensificar. O avivamento é o ato de tornar-se mais nítido, destacar. O avivamento é o ato de tornar mais ativo, mais ágil, de apressar. O avivamento tem, irmãos, como efeito uma maior e mais profunda ação da igreja no reino de Deus. E eu concordo com o pastor Timothy Kelly quando ele diz que a renovação espiritual ou avivamento pelo evangelho é uma intensificação da atuação normal do espírito. Convicção em relação ao pecado, regeneração, santificação, segurança da graça, por intermédio dos meios comuns da graça, pregação bíblica, oração e ordenanças. O Tim Keller diz que o avivamento nada mais é que o evangelho sendo intensificado, a atuação normal do Espírito Santo na vida da igreja sendo intensificada, ou seja, o Espírito promove convicção de pecado, o Espírito promove regeneração, santificação, segurança da graça. Quando uma igreja é avivada, os crentes são mais seguros na fé, na graça e na salvação. Quando uma igreja é avivada, há regeneração acontecendo, novo nascimento acontecendo, pessoas sendo convertidas, pessoas sendo transformadas. Quando uma igreja é avivada, a convicção em relação ao pecado é mais nítida. As pessoas são mais humildes, se humilham na presença de Deus. Quando uma igreja é avivada, há santificação no seio da igreja. As pessoas levam mais a sério as coisas do Senhor. E como é que isso acontece, pastor? Através da pregação, da oração e das ordenanças, que é ceia e batismo. Quando nós valorizamos essas coisas, a pregação, a oração e as ordenanças, o avivamento chega na nossa vida. Quando a gente ama a palavra de Deus, quando a gente ama a pregação do Evangelho, quando a gente faz questão de estar, a gente não quer perder nada, absolutamente nada. Quando a gente ama ouvir o Evangelho, quando a gente ama a vida de oração, quando a gente tem prazer em oração, quando a gente tem prazer em estar com os nossos irmãos, em participar da ceia, leva isso a sério, zela por isso. Quando a gente entende o que significa batismo e valoriza essa questão do batismo, as pessoas não vão lá para frente para se batizar ou fazer profissão de fé sem entender o que está acontecendo, não, elas sabem o que aquilo significa, sabem o que significa ser membro de uma igreja, sabem o que significa continuar sendo membro de uma igreja, participando da ceia, da comunhão com os irmãos. Quando nós valorizamos isso, o avivamento começa a acontecer. Convicção de pecado, regeneração, santificação e segurança da graça. Martin Lloyd Jones disse uma coisa muito interessante sobre o avivamento. Ele diz assim: é uma experiência na vida da igreja quando o Espírito Santo realiza uma obra em comum. Ele a realiza propriamente entre os membros da igreja. É um reviver dos crentes.
Não se pode reviver algo que nunca teve vida. Assim, por definição, o avivamento é primeiramente uma vivificação, um revigoramento, um despertamento dos membros de igreja que se acham letárgicos, dormentes, quase moribundos. Quando há esse impacto da obra do Espírito de Deus na vida da igreja, os resultados imediatos do avivamento são sentidos no povo de Deus, senso inequívoco da presença de Deus, oração fervorosa, louvor sincero, convicção de pecado na vida das pessoas, desejo profundo de santidade de vida e aumento perceptível no desejo da pregação do Evangelho. Em outras palavras, a igreja amortecida e tristemente doente é a primeira a ser beneficiada pelo avivamento. O avivamento, irmãos, como a gente já viu, só tem início quando o povo de Deus se humilha, ora e se converte dos seus maus caminhos. Nosso maior problema, então, na minha opinião, não é a falta de pregação. A gente tem pregação. Mas eu penso, que mais do que pregação, nós precisamos ter poder de Deus na vida de quem prega. Eu conheço muitos androides no púlpito, gente. Muitas pessoas que sabem, derramam intelectualidade, mas que tem pouco poder. Pouquíssima manifestação de poder. Parece que essas pessoas estão tão distantes daquilo que falam como uma realidade muito distante delas. Isso é muito comum, e eu acho que tem o seu lugar na igreja, esse ministério que eu vou acabar de dizer aqui agora, que é o ministério do ensino. Ele tem o seu lugar no culto. Tem o seu lugar. Mas, vez por outra, o mestre, ele é aquele que fala mais do que vive. Sabe muito e vive pouco. E a igreja precisa muito mais do que isso. A igreja não precisa de teorias. Concorda comigo? A igreja precisa de um homem por trás do púlpito, cheio do poder de Deus, transmitindo a palavra de Deus com graça, com sabedoria, com unção. E não tem nada a ver com grito, tá? Embora eu esteja falando um pouco gritado. Isso é possível ser feito, ou Deus fazer isso através de uma pessoa com um temperamento mais tranquilo, né? Que fale tranquilo. Eu já vi gente cheia do poder de Deus, que falava como um cicio, como uma brisa suave. Cheio da graça. Porque não tem a ver exatamente com o seu estilo, mas tem a ver com o compromisso que você tem com aquilo que você fala. O pregador, irmãos, ele não vive tudo que prega, mas ele é desafiado a viver todas as palavras que saem da boca dele. Quando a gente fala como alguém que está distante, a gente simplesmente está sendo uma espécie de androide no púlpito. E eu oro a Deus para que Ele me livre disso, todos os dias. E todas as vezes que eu chegar aqui no púlpito para falar, os irmãos percebam muito mais do que um sermão ou por meio de um androide, mas que vocês percebam a palavra de Deus viva, vinda do trono da glória de Deus para a vida de vocês e a consciência de vocês. Essa é a minha oração, eu queria que vocês orassem comigo. Vocês fazem um compromisso comigo de orar por isso, por favor? Faz. Me ajuda. Porque, irmãos, o problema não é falta de pregação, o problema é vida, o poder na vida do pregador, a doutrina bíblica. A pregação precisa ser proclamada na unção gloriosa do Espírito. O testemunho de quem prega deve estar de acordo com a pregação. O avivamento, portanto, é a junção de um binômio puritano que diz ortodoxia e piedade. Não se pode separar.
aquilo que é verdadeiro da piedade, pois a piedade sem ortodoxia gera misticismo, fanatismo e manifestações esdrúxulas, ou seja, manifestações que as pessoas acham esquisitas, e de fato é. Porém, o contrário também é verdadeiro. A ortodoxia sem piedade produz aridez, produz formalismo, produz frieza espiritual, produz androides no púlpito. Deus nos livre disso, meus irmãos. Deus nos livre. Eu penso que a gente precisa encontrar, pelas Escrituras, pela história, algumas características ou sinais do verdadeiro avivamento que precisa nortear a igreja. Esse momento de renovação da igreja. Nós perdemos o Dr. Rousseau Shedd no ano passado e foi assim, uma perda muito significativa para a igreja brasileira. Tive a oportunidade de fazer aulas de pós-graduação com ele na Escola de Pastores aqui em São Francisco, onde tinham 8 pessoas estudando com ele. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos, aquele homem era uma sumidade, simples, humilde, bíblico, cheio de vida, espiritual, graça. E eu tive a oportunidade de perguntar coisas para ele pessoalmente ali naquela aula. E ele diz uma coisa interessante sobre os avivamentos. Ele diz assim: avivamentos têm distintas características em diferentes contextos, ambientes e culturas. As bênçãos da renovação espiritual afetam indivíduos e igrejas com maior ou menor intensidade. Mas quais sinais podemos perceber de um avivamento e renovação espirituais na vida da igreja? Ele fala alguns, eu misturei com outros aqui que eu já tinha em sermões pregados anteriormente, para que a gente pudesse pensar hoje aqui sobre o que de fato Deus quer trazer para a vida da igreja, e o que é avivamento, o que a gente precisa orar, como a gente precisa orar, que sinais precisamos ver na igreja. Primeiro, irmãos, o verdadeiro avivamento e renovação espiritual faz com que Deus seja admirado, honrado e glorificado. Ele precisa crescer e eu diminuir. Avivamento espiritual, irmãos, na igreja nunca tem foco numa pessoa, num indivíduo, num homem. Só uma pessoa é honrada, admirada e glorificada no avivamento. Que pessoa é essa? A pessoa do Senhor Jesus, a pessoa do próprio Deus, a pessoa do Espírito Santo, o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito. Somente eles são de fato admirados, honrados e glorificados. Não são 3 deuses, é um Deus só, tá? Em 3 pessoas. Eu não quero confundir a sua mente aqui, por favor. Mas pense os irmãos, quando um avivamento é focado num ser humano, numa pessoa, há um pregador poderoso, há uma banda maravilhosa, irmãos, isso não é avivamento. Porque o único que é honrado, admirado, quando o avivamento acontece, é Deus, a sua presença é honrada. Outra coisa, o verdadeiro avivamento e renovação traz sensibilidade, quebrantamento, confissão e arrependimento. Se as pessoas da igreja são sensíveis, quebrantadas, se elas têm facilidade, eu conheço pessoas que você começa a conversar sobre Deus com elas têm uma facilidade muito grande. Isso eu acredito, irmãos, que não tem só a ver com a questão do temperamento, tem a ver com a própria característica dela de avivamento. Ou seja, se fala das coisas de Deus, ela logo começa a marejar os olhos dela. Ela se quebranta, ela se humilha, ela é humilde, ela confessa, ela é arrependida o tempo todo daquilo que faz. Irmãos, verdadeiros avivamento e renovação traz isso. As pessoas se tornam mais sensíveis. Falta de sensibilidade é sinal de ausência de avivamento. Falta de quebrantamento é sinal de ausência de avivamento. Se as pessoas têm dificuldade de confessar seus pecados, têm dificuldade de se arrepender, porque o avivamento não chegou ali. Não chegou. Outra coisa, o avivamento e renovação é um retorno à palavra de Deus. E eu queria dar uma atenção um pouquinho sobre isso aqui. Não vou perder muito tempo, não vou gastar muito tempo, mas preste atenção. Não há avivamento sem retorno à palavra. A gente ouviu aqui a declaração, e eu queria dar uma ênfase por causa disso.
ouvi as declarações acerca do Senhor, ouvi a sua fama, ouvi falar da tua palavra, ouvi falar do que o Senhor fez no passado, ouvi a tua palavra, Senhor, e temi. Não há avivamento real e renovação espiritual sem retorno à palavra de Deus e ao Evangelho, irmãos. O verdadeiro avivamento expõe as verdades antigas da palavra de Deus e do Evangelho, por ser uma obra operada por Deus e não pelo homem, por ser um trabalho do Espírito e não da igreja. O avivamento obedece a uma agenda celestial e não a um calendário da terra. Logo, uma igreja infiel às Escrituras jamais experimentará um real e genuíno avivamento, porque Deus jamais agiu à parte da sua palavra. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele só opera conforme a verdade. Se queremos um genuíno avivamento espiritual, temos que começar aonde? Na palavra. Uma igreja avivada é uma igreja bíblica. Uma igreja avivada é uma igreja que ama a palavra. Eu falei isso aqui e vou repetir. Nada é mais ofensivo a Deus do que uma falácia humana no púlpito. Ou seja, quando a gente substitui a palavra de Deus por doutrinas produzidas por homens. Nada é mais ofensivo a Deus do que isso. As heresias, os modismos, camuflados de verdade, que penetram sorrateiramente em tantas igrejas hoje, irmãos, provocam a ira e o desfavor de Deus. Distorções das Escrituras são verdadeiros entraves ao avivamento real. Você acha que Deus se impressiona com espetáculos de algumas igrejas por aí? Você acha mesmo que Deus se contenta com a euforia e o entusiasmo, os isentos da verdade da palavra de Deus? É o Evangelho que aviva o homem, irmãos. É a palavra de Deus que reanima o homem. Um sinal comum num verdadeiro avivamento é que as pessoas voltam a amar as Escrituras e começam a estudá-la com profundidade, porque entendem que é por meio dela que Deus fala com o seu povo. Eu lembro, eu falei aqui uma vez sobre isso, daquela passagem de Ezequiel, no Vale de Ossos Secos. O que aconteceu lá, gente? Estava sequíssimo. Deus chamou o profeta e falou assim, vamos lá dar uma olhadinha lá no vale. E me levou, disse o profeta, a um vale cheio de ossos. E os ossos estavam sequíssimos. A pergunta de Deus para o profeta, poderão reviver esses ossos? Aí o profeta responde corretamente, só o Senhor que sabe. Tu sabes, Senhor. Quem sou eu para responder qualquer coisa a respeito disso? Ele, boa resposta. Profetiza a palavra agora. Foi o que Deus mandou o profeta fazer. Só uma forma do avivamento acontecer, irmãos. Palavra. Palavra. Evangelho. Será que pode viver esses ossos? Tu sabes, Senhor. Então profetiza. Prega. Ensina. Envia o Evangelho. Compartilha fielmente a palavra. Vai reviver. Vai acontecer. A tarefa do pastor é essa, irmãos. Pregar, 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 pregar e pregar. Fielmente. Agora, outra coisa que o texto vai falar. Que o verdadeiro avivamento e renovação vem em resposta à oração. O profeta pede a Deus por avivamento. Jamais houve qualquer avivamento na história que não fosse precedido de oração. A lógica é essa, a dinâmica é essa. A palavra de Deus vem sobre você com poder. Você pensa naquilo que Deus fez no passado e você assim, demonstra um desejo real e sincero de experimentar, de viver aquilo hoje. Fala, Deus, eu quero viver isso agora na minha vida. E como é que você faz então? Se humilha em oração. Se quebranta e fala, Deus, aviva hoje a minha vida. Eu quero viver o que o povo do Senhor viveu no passado. E eu tenho que orar com fé. Eu tenho que orar confiante de que Deus pode fazer. Irmãos, você acredita que o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que tirou o povo com mão
poderosa do Egito, o Deus que conduziu o seu povo no deserto, o Deus que fez com que o povo entrasse em Canaã, o Deus que fez com que o povo fosse formado em um povo, em uma nação, o Deus que suscitou a Davi, o reinado de Davi, o Deus que trouxe o seu filho Jesus Cristo ao mundo, esse mesmo Deus que veio de uma forma poderosa sobre a vida da igreja, como diz o profeta Joel, o Espírito de Deus desceu sobre homens, velhos, crianças, adolescentes, jovens, todos os irmãos foram cheios do Espírito, diz a Bíblia. Você crê que esse Deus é o mesmo de hoje que você serve? Se ele fez no passado, por que ele não pode fazer agora? Se a igreja, a presença da igreja na terra foi marcada por sinais, prodígios e maravilhas com pessoas comuns, cheias do Espírito Santo, sendo usadas. Filipe não era pastor não, irmãos, ele era um diácono, cheio do Espírito Santo. Mas antes de ele ser diácono, ele já era uma pessoa cheia do Espírito Santo, porque quando os diáconos foram separados para ser diáconos, eles foram escolhidos pelas características que eles apresentavam, homens fiéis, tementes a Deus, maridos de uma só mulher, homens que amam a palavra de Deus, cheios do Espírito Santo, sabe, cujas vidas são marcadas por sinais e prodígios, homens de oração, homens, sabe, que servem com alegria. É isso que de fato faz a diferença. Irmãos, eles não fizeram isso porque eles eram diáconos, não, eles foram diáconos porque eles eram assim. Não precisa ser obreiro, não precisa ser ordenado, não precisa ungir, não precisa derramar óleo, não precisa nada disso, gente. O que precisa é você e eu sermos despertados pela palavra de Deus, a fim de a gente viver, experimentar todos os dias da nossa vida, 24 horas por dia, 7 dias por semana, aquilo que Deus tem para nós em abundância. Com intensidade, Deus pode fazer isso se você quiser, se você se arrepender, se você orar, se você buscar. Deus vai trazer para a sua vida. É possível. Isso não está distante de você. Isso é possível, irmãos. E a oração muda tudo. Você já deve ter ouvido a máxima, pouca oração, pouco poder, muita oração, muito poder. Já deve ter ouvido isso. Porque o fervor na oração abre o caminho para arrevamento espiritual. Devemos ser despertados para orar, clamar, pedir, perseverantemente em oração pelo renovo do alto. Jonathan Edwards, líder do grande avivamento nas colônias americanas, reconheceu que quando Deus quer fazer uma grande obra, Ele derrama na igreja um espírito de súplica sobre o seu povo. Quando Deus quer fazer uma grande obra, Ele derrama no seio da igreja espírito de súplica, espírito de clamor, espírito de intercessão. O renomado avivalista Andrew Murray, na África do Sul, disse o seguinte: gaste tempo, dê tempo para Deus, para que Ele possa se revelar a você. Dê tempo para ficar em silêncio e quieto diante de Deus. Aguarde o recebimento de sua presença pelo Espírito, e seu poder será operado em você. O que eu entendo aqui com o Andrew Murray é o seguinte, irmãos, que a gente precisa rever quanto tempo de investimento para nos deleitarmos na presença de Deus a gente tem dado a Ele. Quanto tempo de oração, e eu estou falando aqui tempo de oração, irmãos, não é você ficar horas e horas de joelhos, embora tem pessoas que fiquem, e eu não estou aqui para dizer que isso é errado, pelo contrário, é bom. Mas o que importa não é a quantidade de tempo. O que importa é a totalidade da sua entrega, é o tempo significativo que você fica. Tem gente que ora 5 minutos, e 5 minutos é o suficiente. Tem gente que ora no ônibus, e a oração do ônibus é suficiente. Tem gente que ora varrendo a casa. Eu conheci uma pessoa, lá em Angra, que ela liga o som na música e vai varrendo a casa e vai orando. Cheia de alegria. E vai falando com Deus. Conta para Deus tudo que está dentro do coração dela. Quanto tempo a gente tem dedicado a Deus em oração? Preste atenção nessa ilustração aqui. Lloyd Jones diz e compara
que o avivamento é uma caminhada, é como que uma caminhada de um pai junto com o seu filho. Eles vão caminhando juntos. De repente, o pai pega o pequenininho no colo, levanta-o, abraça-o, demonstrando com beijos e palavras carinhosas o quanto ele o ama. Isso é avivamento. Você parou para pensar nisso, irmãos? Avivamento é você como filho andando com o Pai Celestial, caminhando na estrada da vida, e de repente você vai conversando com Ele, se relacionando com Ele, com intimidade com Ele, com o Pai, e você vai vivendo a vida com Ele. Isso pressupõe a oração, e de repente o Pai pega você no colo, abraça você, te beija e começa a falar algumas palavras maravilhosas no seu ouvido. E aí você se deleita, você se alegra. Como é que você se sentiria se o seu pai pegasse você, abraçasse você, levantasse no colo, te desse um beijo no rosto, falasse algumas palavras maravilhosas para você no seu ouvido? Como é que você se sentiria? Assim é o avivamento, irmãos. Assim é o avivamento. Se você nunca sentiu isso do seu pai, saiba que Deus está prontinho para poder fazer você sentir isso. Se você não consegue mensurar o que é isso, perceba que Deus te leve, te conduza para você ter essa experiência. Que com certeza ela é uma experiência maravilhosa. O avivamento traz benefícios valiosos, como a intimidade com o Deus Pai, a descoberta do propósito dele para a nossa vida como filho, que a gente precisa conhecer e crescer em conhecer a Deus e fazer a sua vontade. O avivamento cria a prática da oração, o prazer de estar com Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por quê? Porque a casa do Senhor é chamada casa de oração. Eu vou estar junto com Deus, eu vou estar junto com os meus irmãos, eles vão me encorajar, vão me ajudar nessa caminhada com Deus. Se eu estiver triste, se eu estiver desanimado, se eu estiver caído, eu estando com Deus, eu estando na presença de Deus, eu estando na casa de Deus, eu vou ser encorajado, fortalecido, animado, reavivado. Agora, irmãos, eu já estou caminhando já para o final. Faltam alguns pontos. Uns eu falei que eu vou passar rapidamente, mas outros eu preciso dar uma atenção melhor. Preste bastante atenção nisso. Avivamento verdadeiro e renovação espiritual leva os cristãos a uma profunda vida de santidade. Eu queria dar uma atenção a isso aqui. O verdadeiro avivamento, ele é marcado por temor de Deus e uma renovada apreciação de sua grandeza e majestade. Você vive nessa ideia, diante dessa verdade ideia de que Deus está supervisionando você. Como um pai que está espreitando o filho, querendo fazer arte. Como pai, como eu olho para o Enzo, por exemplo, querendo fazer alguma artimanha lá, como derrubar a televisão, quebrar alguma coisa, um copo, que é a prática dele, subir na cadeira, sem a gente ver, subir numa escada, fazer uma estripulia. O pai observa. E viver a vida cristã é você viver no temor do Pai. Na apreciação da sua majestade, do seu senhorio, da sua grandeza. Saber por que as pessoas vivem, muitas vezes, uma vida medíocre é o que eu fico pensando e procurando entender. Procurar entender. Eu consigo entender isso. Por que as pessoas vivem uma vida tão assim? Eu costumo usar essa expressão, eu preciso repeti-la, como se Deus não existisse. O ateísmo cristão. Diz que Deus existe, crê que Deus existe, mas vive como se Ele não existisse. Vive como se Ele fosse tolerante com tudo aquilo que a gente faz. Deus é tolerante. Eu fico pensando, por que as pessoas perderam o temor e o zelo na santidade de Deus? Por que as pessoas já não oram mais como Jesus mandou a gente orar? Santificado seja o teu nome. Todos os dias. Por que a gente não vive assim? A santidade de Deus, irmãos, provoca uma preocupação com qualquer transgressão de uma ordem dele.
O pecado parece hoje em dia tolerável, quando na verdade deveria ser o contrário. O pecado deveria ser intolerável para nós, revoltante para nós, perigoso para nós, evitado por nós. A vida de quem é avivado, avivada, é uma vida intolerante para com o pecado. Você odeia o pecado quando você é avivado. Você não suporta o pecado quando você é avivado. Você tem uma revolta contra o pecado. Você tem uma ojeriza contra o pecado, porque é assim que Deus tem. A mesma ojeriza, o mesmo pavor, o mesmo ódio para com o pecado. Então você desenvolve isso. Mas quem se acostumou, irmãos, a viver sem o avivamento, flerta com o pecado o tempo todo. Quem se acostumou a viver sem o avivamento é tolerante com as práticas mundanas e sempre usa frases assim. Essa é a frase clássica, né? Mas isso não tem nada a ver. E além disso, essas pessoas tornam Deus conivente e condescendente com os seus pecados quando ele diz assim: o Senhor conhece o meu coração. Como se ele validasse a prática pecaminosa. Ouça bem o que o apóstolo Pedro diz, irmãos. Ele disse a uma igreja, numa das suas cartas: como filhos obedientes, não vos amoldeis aos desejos que tinhais em tempos passados na vossa ignorância, mas sede vós também santos em todo o vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou, pois está escrito: sereis santos, porque eu sou santo. Eu vou repetir a primeira parte. Como filhos obedientes, não vos amoldeis aos desejos que tinhais em tempos passados na vossa ignorância. Irmãos, não vamos confundir, é claro, religiosidade, legalismo com uma vida de genuína santidade. A gente não pode confundir. Agora, tem gente que pensa que ser santo, ser piedoso e ser zeloso pelo nome do Senhor é o mesmo que ser retrógrado. É o mesmo que ser ultrapassado. Esse pensamento é antiquado. A gente está numa outra época, numa outra vibe. É outra visão. E alguns, em nome de uma libertação dessa vida beata, muito puritano demais para o meu gosto, se tornam tão liberais como os ímpios, com uma mente cauterizada, dominada pelo relativismo, secularismo, que desemboca em grotescas práticas pecaminosas que são vistas como normais. E a gente, irmãos, muitas vezes vê e acha que é normal. Em nome dos novos tempos, abrem-se mão dos absolutos da palavra de Deus para viver sem restrições. Baladas gospel, por exemplo. Tranquilo. Música eletrônica mundana, funk, regada à bebida, a dança sensual, dança gospel, ralada gospel. Beijo calente gospel. Motel gospel, sexo gospel. Como é que a gente quer avivamento, gente? E não peca só quem faz, não. Peca quem concorda também.
Peca quem é tolerante. Peca quem diz que não tem nada a ver. Peca quem diz que isso é viver uma vida de liberalidade. Irmãos, ser liberto? Não, irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos dizer não a isso. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é clara em dizer que se nós fazíamos isso no passado, acabou isso. Isso glorifica a Deus? Glorifica, irmãos. Como é que a gente quer viver uma vida de avivamento espiritual? Duro ouvir isso, né? Mas, irmãos, eu tenho responsabilidade com o Deus que eu sirvo. E eu tenho responsabilidade com a palavra de Deus que eu prego. Eu não tenho preocupação em ferir você com a genuína palavra do Evangelho. Contanto que eu seja fiel ao meu Deus. Mesmo que você saia daqui tonto, ferido, meio até desanimado, até ferido comigo, não tem problema. Se eu falar do meu coração, eu vou ter que me ver com Deus. Mas se eu estou falando a verdade de Deus e você continua no pecado, você vai ter que se ver com Ele. Nós estamos falando de coisas sérias. Deus quer trazer um tempo novo para a nossa vida, para a vida da nossa igreja. Deus quer fazer algo diferente em nós, mas para isso a gente precisa mudar nossa mentalidade. Deus continua sendo o mesmo. E o verdadeiro avivamento motiva a gente na busca de santidade. Uma das marcas do avivamento é a vitória do Espírito Santo sobre a nossa carne, sobre os nossos desejos pecaminosos. É isso que a gente precisa viver. Paulo exortou os Gálatas: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da sua carne. Vivam pelo Espírito. A igreja nunca precisou disso, irmãos, em história alguma, em época alguma. O que a gente precisa é da presença de Deus, da alegria no Espírito Santo, de viver em santidade, de louvar ao Senhor o tempo todo, de orar, de nos arrepender dos nossos maus caminhos. É isso que a gente precisa. E quando a gente fizer isso, Deus nos brindará com algo extraordinário, com algo maravilhoso na nossa vida. Mas enquanto a gente for tolerante com o pecado, com as práticas passadas, antigas, mundanas e carnais, nunca virá o avivamento sobre nós. Nunca! O avivamento e renovação cria tudo isso na nossa vida. O verdadeiro avivamento e renovação são marcados pela presença de Deus e de muitas outras marcas de atuação dele, por meio de milagres. E eu queria concluir, porque o horário já foi, dizendo o seguinte: o verdadeiro avivamento e renovação cria uma unidade espiritual entre os membros da família de Deus, que inclui todos os irmãos. Nós estamos falando sobre isso às quintas-feiras. O verdadeiro avivamento traz unidade, traz um ambiente de harmonia cada vez maior. Então, meus irmãos, diante de tudo que a gente falou, não podemos nos opor ao avivamento, porque fazer isso seria resistir ao Espírito Santo, seria resistir a Deus, indo de encontro à sua palavra, seria desprezar a sua vontade para as nossas vidas, seria discordar de todos os avivamentos da história que foram marcados, foram marcas da vida da igreja, cheias do Espírito. Porque não começamos, então, a buscar o avivamento agora? Por que não preparamos o ambiente para Deus derramar sobre nós o seu Espírito? Eu creio piamente que Deus pode visitar a gente. Eu creio piamente que um poderoso avivamento e renovo espiritual pode vir sobre a igreja. Eu creio. É tempo de nós buscarmos o Senhor até que Ele faça chover sobre nós torrentes do seu Espírito. É tempo de sermos restaurados a fim de sermos poderosamente usados por Deus na sua obra, na sua missão. Deus não usa métodos, Deus usa pessoas cheias do Espírito. Deus renova pessoas, prepara pessoas, equipa pessoas, envia pessoas. É tempo de avivamento e renovação do Evangelho na nossa vida em particular e na vida da nossa igreja como um todo. Como dissemos na mensagem, Deus determinou a oração como meio para que o Espírito Santo venha sobre o seu povo. Se não oramos, se não clamarmos, se estivermos demasiadamente satisfeitos com a nossa situação atual, se a gente disser assim, está tudo bem, eu estou bem, nada ocorrerá.
Mas Jesus nos ensinou a orar, a suplicar pela vinda do reino de Deus, a clamar pelo reino, a clamar para que o Espírito atue em nós e nos leve adiante na expansão do seu reino. Há uma relação íntima, meus irmãos, entre a oração e o avivamento. As Escrituras mostram a necessidade de orarmos, para que o Espírito Santo esteja derramado com poder sobre nós. Eu queria que você ficasse de pé nesse instante para nos orar.